Oi, eu sou o Wallace, esse é o 365 dias gravando vídeos para desenvolver um hábito. E cara, hoje eu vim falar de uma frase que eu escutei e que me fez parar para pensar. E eu acho engraçado eu nunca ter parado para pensar sobre isso. Que é: nenhum herói nasce pronto. Eu sei que parece óbvio quando você fala assim, mas eu nunca tinha parado para reparar nisso, cara. Sabe, nenhum herói, nem o maior herói de todos, já começa sendo um puto herói, tá ligado? O cara geralmente ele não começa no ápice do heroísmo dele. A maioria dos heróis, eles têm uma crescente, sabe? Vou dar exemplos. Por exemplo, o Homem-Aranha. Cara, o Homem-Aranha, ele não começa o lance de heroísmo dele, vou usar a trilogia original como um exemplo, tá? Por um motivo legal, tá ligado? Ele começa meio por culpa. Ah, mataram meu tio aqui, pá. Vou pegar esse cara e meter a porrada nele. E como eu não fiz nada, eu me sinto um merda por não ter ajudado meu tio. Então vou combater o crime pra ver se essa culpa que eu tenho sai de mim, tá ligado? É meio isso. E no segundo filme, aí sim eu acho que já dá uma virada e tal. Ele realmente entende que ser herói é o que ele nasceu pra fazer, tá ligado? Eu acho que ele se torna herói a partir daquele momento, porque ele entende que ele tem a escolha de não ser herói e ele decide ser herói, tá ligado? Outro exemplo, o Batman, cara. Nossa, quem já viu aí Batman 1? O próprio Batman Begins, ou o mais recente que lançou, The Batman. Porra, aquele cara, velho, ele não é um herói, tá ligado? Ele é um. Ele é um protótipo de herói em construção, tá ligado? Pô, o Batman Begins, você vê até o cara arrumando as paradinhas que ele usa, tá ligado? Pra lutar, você vê toda a jornada dele de se tornar um bandido. Ele queria vingança também. Ele vai naquela. No julgamento do cara que matou os pais dele pra matar o maluco, mas não consegue. A vingança dele meio que é tirada da mão dele, porque o cara é assassinado antes. Então ele passa. Ele tem um choque de realidade, vê que ele é só um maluco cheio de privilégios, e aí ele se. Meio que vai pro mundo do crime, tentar aprender como um criminoso pensa, pra poder se preparar pra começar a combater o crime, tá ligado? Então, o The Batman agora, como exemplo. Mano, é um cara que ele fala literalmente, quando termina de espancar o maluco: eu sou a vingança, tá ligado? Ele não é um herói. Ele é um vingador. Ele é o Sasuke, tá ligado? Ele é um vingador, cara. E eu acho muito louco isso, cara. Como eu nunca tinha notado essa parada? E por que isso é importante, cara? Bom, eu virei adepto há alguns tempos atrás aí de uma narrativa de vida que é a seguinte, cara. Vai ser muito difícil explicar isso tudo de uma vez, mas basicamente, quem conhece a jornada do herói sabe que ela pode ser aplicada na nossa vida real, sabe? No sentido de que sempre que a gente vai iniciar um desafio, a gente é como um herói na jornada do herói. Se você não conhece a jornada do herói, eu te recomendo a pesquisar sobre, porque é uma parada muito interessante, tá ligado? Mas basicamente a jornada do herói diz o seguinte: você tem um herói, obviamente, e esse herói vai passar por diversas fases durante a caminhada dele. E no final ele chega ao ápice dessa fase onde ele se torna realmente o herói, tá ligado? E aí ele tem uma regressão e volta pro mundo comum. Essa jornada do herói, ela meio que é uma alegoria para grandes figuras heróicas da história. Por exemplo, Jesus passa por uma jornada do herói. Todo herói famoso passa por uma espécie de jornada do herói, tá ligado? E como eu falei, a parada é meio alegórica. Então, tipo assim, a ideia é que quando você assume o protagonismo da sua vida, você passa a ser o herói da sua história. E a partir disso, você consegue superar os desafios, sendo o herói da história, e volta ao ponto de partida até surgir outro desafio e assim você superá-lo e assim por diante. Tá ligado? Porque a história é cíclica, ela se repete, ela continua sempre girando em círculos. Inclusive, pra quem tem mais curiosidade, o nome disso é monomito. É tipo o mito de todos os heróis. Por exemplo, como eu disse já, o Jesus, Buda, cara, esse vídeo deve estar ficando confuso. Mas basicamente, as maiores figuras heróicas da história, elas meio que compartilham uma linha narrativa, tá ligado? Então, tipo assim, o cara primeiro tá no mundo comum, e aí acontece alguma coisa que é o famoso chamado pra aventura. Esse tipo de chamado, normalmente tem uma recusa. Então, tipo assim, o cara, ele é chamado pra mudar a vida dele, mas ele não quer, tá ligado? E aí, depois da recusa, tem a fase de aceitação, ele aceita o chamado. E aí, cara, vai ter outras fases, assim, pelas quais ele vai passar até ele
chegar no momento de transcender. Puta, é muita palavra difícil, gente. Foi mal aí se eu estiver falando muita coisa errada. E aí, cara, quando ele transcende é quando ele se torna um herói, tá ligado? O mago, é uma parada. O sábio também é um arquétipo muito usado pra descrever esse tipo de coisa. Por que eu estou falando tudo isso? A jornada do herói, ela implica, basicamente, em você ser o protagonista da sua história, tá ligado? Ela é usada para escrever histórias de personagens heróicos, mas ela também funciona com seres humanos. Então, tipo assim, quando você se coloca como o herói principal da sua história, você passa a assumir a jornada do herói pra você também. E o lance de eu ter parado pra pensar sobre nenhum herói nasce pronto, veio exatamente daí, tá ligado? Eu passei muito tempo querendo assumir o comando da minha vida no sentido de eu vou me tornar o herói da minha vida agora, tá ligado? Eu vou fazer as coisas por mim, eu vou assumir o comando das coisas, tomar a rédea da situação e pai, ser foda e não sei o que. E eu nunca entendi, ou pelo menos eu nunca tinha notado, que nenhum herói nasce pronto, tá ligado? Eu vim pra cima de mim mesmo com todo esse papo sobre protagonismo, sobre assumir a responsabilidade por mim mesmo, e simplesmente esqueci do fato de que nenhum herói nasce pronto e que os heróis se constroem no caminho, tá ligado? É abracadabra, você cria enquanto fala, tá ligado? Você anda e o caminho se cria enquanto você anda, tá ligado? E esse é o ponto. Nenhum herói nasce pronto, cara. Então, até pra você ser o herói da sua história, você tem que entender que você vai sair de algum lugar pra outro lugar e que você vai provavelmente ir de ser um nada a ser alguma coisa, tá ligado? Ou ser o protótipo de algo. E isso é muito doido, mano. Isso é muito doido. Eu passei muito tempo querendo ser o herói e eu nunca entendi que antes de ser o herói eu tenho que ser só um cara comum, tá ligado? Que ser o herói não se trata sobre fazer algo heróico. Ser o herói é muito mais sobre trilhar o caminho, sobre seguir a jornada, tá ligado? Ser o herói é seguir a jornada. Não é fazer o heroísmo, de fato. Claro, isso eu tô usando herói como uma metáfora pra progressão de vida, no caso. Então, tipo assim, seu objetivo é ganhar um Oscar, sei lá, vamos dar um exemplo louco aí. O objetivo de ganhar o Oscar é tipo o final, tá ligado? Mas o que torna você foda não é você ganhar o Oscar. O que torna você foda é você fazer o caminho até o Oscar. Porque é aquela parada, cara, você nunca vai ter um Oscar se você não tiver se tornado um bom ator, se você não tiver treinado bastante, se você não tiver pego um filme da hora onde você possa desempenhar bem um papel, tá ligado? Porque todos esses pré-requisitos são coisas pro Oscar. O cara que ganha o Oscar, assim, pelo menos na teoria, como deveria ser, né? Não é o cara que decidiu que ia ganhar o Oscar. O cara que ganhou o Oscar é o cara que tava tão foda no trabalho que ele fez, e ele tava tão focado em fazer aquilo bem, que os caras falaram assim, cara, não tem como. Esse maluco é muito foda. A gente tem que dar o Oscar pra ele, tá ligado? Ele é o cara que seguiu a caminhada, que fez a jornada, que trilhou o caminho e que se destacou, tá ligado? E, tipo, ele merece porque ele fez a caminhada, tá ligado? É isso, é sobre a caminhada. Nenhum herói nasce pronto. Cara, eu sei que talvez pareça bobo pra quem tá ouvindo de fora, mas pra mim isso faz um sentido do cacete, cara. Eu passei muito tempo tentando ser a porra do herói e eu nunca entendi que o herói não nasce pronto, tá ligado? Ele tem que se construir, eu tenho que me construir. Sei lá, cara. Puta insight. Espero que vocês tenham conseguido pegar alguma coisa também desse vídeo, cara. Porque, nossa, essa frase, ela abriu meus olhos como ayahuasca abre a mente de maluco, tá ligado? É nesse nível. Mas é isso. Falou, galera.